Olá, crianças! Aqui é a tia Flávia. Vamos lá para mais uma teleaula. Hoje é a nossa segunda teleaula de ciências. Vamos lá? Na primeira página temos o tema que é a matéria. Crianças, eu vou mais uma vez resumir todo esse conteúdo da aula de hoje, sem ler tudo que está nas páginas, ok? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar. O corpo é a porção limitada da matéria. Por exemplo, madeira é matéria. Uma cadeira de madeira é um corpo. Densidade, crianças, é a quantidade de matéria que existe em uma unidade de volume. Vamos supor, se eu perguntar a densidade do isopor, a densidade do alumínio, vai depender da quantidade que tiver, naquele pedaço da matéria. Características da matéria. Então, crianças, a matéria pode ser encontrada em vários estados físicos ou fases, que são sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, no estado sólido, nós podemos ver um lápis, uma mesa, uma janela, um cubo de gelo, no caso da água. No estado líquido, nós temos a água. No estado gasoso, tem o ar que nós respiramos, tem outros tipos de gases também. E uma coisa muito importante também que eu quero que vocês aprendam é sobre os átomos. Os átomos são partículas que formam a matéria. E isso é muito importante, crianças, porque o átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. E toda a matéria é formada por átomo, ok? Toda matéria que existe é formada por átomos, e eles constituem tudo o que vemos por aí. Por exemplo, seu celular, seu computador, sua roupa, sua mesa, sua casa, as nuvens, o sol, as estrelas, o ar, a água, absolutamente tudo. Se a gente der um zoom muito grande em alguma coisa, uma hora a gente vai chegar na estrutura atômica, a qual constitui esse material. Um exemplo bem fácil de você entender é o do nosso dente. Se dermos um zoom bem grande nele, vamos chegar na sua estrutura cristalina. A palavra átomo é de origem grega e significa indivisível. Isso explica o porquê de as pessoas daquela época acharem que os átomos eram as menores coisas possíveis existentes do mundo. Mas isso foi lá nas antigas e hoje sabemos que não é verdade. Em teoria, se você pegasse uma faca afiada e cortasse um átomo de ouro, por exemplo, em pedaços, encontraríamos coisas menores ainda dentro dele. Mas então você não teria mais o ouro, você teria apenas essas coisinhas que formam todos os átomos. Essas coisinhas são as partículas subatômicas, ou seja, são menores ainda que os átomos. Dalton achava que o átomo era uma bolinha indivisível. Mas com o passar do tempo, com as descobertas, o modelo atômico evoluiu e hoje temos essa foto de um átomo. Quimicamente falando, um átomo é a menor unidade básica da matéria, formado por um núcleo central de carga elétrica positiva através do empacotamento de prótons e nêutrons, envolvendo uma nuvem eletrônica de carga negativa, e os elétrons, que são muito menores, giram em torno dessa nuvem eletrônica. Os elétrons se movem tão rapidamente que é impossível saber o local exato em que eles se encontram. Imagine que eles são como carros de corrida, super rápidos, movendo-se tão rapidamente que se transformam em nuvens e parecem estar em toda parte ao mesmo tempo. Propriedades gerais da matéria. Massa é a quantidade de matéria no corpo. Então, a massa nada mais é do que quanto tem de matéria naquele pedaço da matéria, e é medida pelo quilo. O volume é o espaço ocupado pela matéria, e é usado pela medida de litro. Impenetrabilidade quer dizer que dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu encher uma jarra com água e colocar alguns cubos de gelo dentro dessa jarra, cheia de água, a água não vai continuar no mesmo lugar, ela vai subir, porque ela dá espaço para que o cubo possa ocupar também o espaço dele ali naquela jarra. Essa é a propriedade de impenetrabilidade.
Divisibilidade. É a propriedade, crianças, que consiste no seguinte: se eu pegar essa mesma jarra de água e distribuir a água em vários copos, a água não vai deixar de ser água. Eu estou dividindo a minha água, dividindo a minha matéria, mas ela não está deixando de ser a água. Compressibilidade e elasticidade. A tia fez um vídeo para que vocês possam entender melhor. Muito bem, crianças. Aqui a tia Flávia tem uma seringa dessas de aplicar injeção sem agulha. E o que a tia vai fazer aqui para mostrar a vocês? Primeiro eu vou mostrar a vocês como funciona o critério, a propriedade de compressibilidade da água. Se eu puxar, ó, seringa assim, entrou ar lá dentro. Eu vou tapar aqui agora a pontinha da seringa e vou apertar aqui o êmbolo. O êmbolo é essa parte aqui onde a gente aperta para ir para frente. Eu vou apertar o êmbolo aqui da seringa e a gente vai ver o que acontece aqui. Vocês estão vendo que eu apertei e o êmbolo foi até alguma parte, né, da seringa e daqui, ó, não avança mais. Isso quer dizer, crianças, que o ar, ele é comprimido, ele pode ser prensado. Essa é a propriedade de compressibilidade. Agora, para a gente ver a propriedade de elasticidade, nós vamos fazer ao contrário. Eu vou tapar aqui na frente agora e dessa vez eu vou puxar o êmbolo. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, vem até essa certa parte também, ó. E puxa aqui no meu dedo, tá vendo? Vou fazer de novo para vocês verem. Ó. Chega uma parte que eu não consigo mais puxar. Por quê? O ar, ele tem essa propriedade de elasticidade. Ele pode esticar as suas partículas. Eu vou fazer aqui agora a mesma experiência, só que com a água dessa vez. Vou apertar aqui e vou pressionar o êmbolo. Ó, eu tô apertando e o êmbolo não sai do lugar, ele não se move. Por quê? A água não é comprimida como o ar. A água não pode ser prensada como o ar. Propriedades específicas da matéria. Existem propriedades que ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. Essas propriedades são chamadas específicas, ou seja, elas caracterizam essas substâncias. Propriedades organolépticas são aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos: a cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Propriedades físicas são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico: ponto de fusão, ponto de ebulição e de liquefação, e a densidade. E a propriedade química são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer, são as reações químicas. Força da gravidade. Como podemos observar a gravidade? Quando um objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção de todos os outros, o chão. Isso ocorre em razão de uma força da atração existente no planeta Terra chamada força da gravidade. Essa força é responsável por todas as coisas estarem na superfície, inclusive nós. Então, crianças, a força da gravidade nada mais é do que uma força que nos impede de flutuar. Por exemplo, no espaço não há gravidade. Em razão da força da gravidade, tudo que a gente jogar no chão vai cair no chão, né? Não vai flutuar como é na Lua ou em qualquer outro lugar do espaço. Essa força da atração entre a Terra e a Lua faz as águas do mar se movimentarem, dando origem às marés. Ela é responsável por realizar 2 marés por dia, maré baixa e maré alta. Nosso planeta localiza-se abaixo da Lua, enquanto a gravidade lunar puxa os oceanos, permitindo que os litorais fiquem ora cobertos de água, ora secos. Você já deve ter observado a Lua encantando nossas noites. Ela é atraída pela força da gravidade do nosso planeta, mas não atinge a superfície terrestre, pois de alguma forma ela também atrai o nosso planeta. Essa força invisível que atrai todos os corpos para a superfície foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton.
Numa partida de basquetebol, você vê os jogadores saltam e descem logo depois. Do mesmo modo, eles usam a força para lançar a bola no cesto. Tanto os jogadores quanto a bola são atraídos para o chão. Essa atração natural é a força da gravidade. Página 60, atividades. Número 1. Marque a alternativa correta. Nem tudo que existe em nosso planeta pode ser chamado de matéria. Né, criança? A gente já pode saber que isso não é verdade, porque tudo que existe, tudo que a gente pode ver ou não, né, na maioria das vezes o que a gente pode sentir é matéria. Tudo que existe é matéria e é formada por átomos. Há corpos que não ocupam lugar no espaço. A gente pode ver anteriormente que todo corpo ocupa lugar no espaço, então essa não é verdadeira. Para ser chamado de matéria, um corpo deve possuir massa formada por átomos e ocupar lugar no espaço. Essa está correta, porque faz sentido a tudo que a gente viu anteriormente. A água não possui massa. Tudo possui massa, tá, crianças? Até mesmo o ar. Número 2. Observe as imagens abaixo e preencha os campos corretamente. Isso que vocês estão vendo aí. Vocês vão colocar o nome desse objeto e o estado, se está sólido, líquido ou gasoso. E o material de que é constituído. De que é constituído isso aí? É de tecido? É papel? É plástico? Vocês vão responder aí. O segundo objeto, vocês vão colocar o nome também e o estado, sólido, líquido ou gasoso. E o material que é constituído. No caso da nuvem, crianças, o material é a água, ok? E embaixo uma poça de água. Nome, né? Vocês vão colocar o que é. O estado está sólido, líquido ou gasoso e o material que é constituído. No caso da água, criança, a água não é constituída de água. A água é constituída por átomos, ok? Página 61, número 3. Observe a imagem e responda. As nuvens estão em estado gasoso. O cubo de gelo em estado sólido. O líquido, né, a água em estado líquido. Podemos dizer que a imagem acima representa a passagem da matéria apenas do estado líquido para o estado sólido, representa as mudanças de estado que a matéria pode sofrer, ou representa que a matéria não sofre mudança de estado, permanecendo sempre da mesma forma. Nessa imagem aí, a gente pode ver as mudanças de estado. Existem várias fases de mudança. Do sólido pode ir para o líquido e o líquido pode ir para o gasoso. O líquido pode ir para o gasoso e o gasoso ir para o líquido. Mas o estado gasoso não vai diretamente para o estado sólido, ok, crianças? Esse estado não existe. Então, é a segunda resposta, representa as mudanças de estado que a matéria pode sofrer. Número 4. Associe a segunda coluna com a primeira. Nós temos aí as propriedades, né, da matéria. Impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e divisibilidade. O primeiro aí, reduzir-se em partículas pequenas. A gente pode ver anteriormente que quando a gente reduz em partículas pequenas, a gente está usando a propriedade de divisibilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É o número 1, é a impenetrabilidade. Retoma seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Esse aí, criança, é o número 3, é a elasticidade. E o último, né, é o número 2. Volume reduzido quando a matéria é submetida a determinada pressão. Página 62. Composição e decomposição da matéria. Toda matéria, crianças, é composta e decomposta. Para compreender o que é composição e decomposição da matéria, é preciso pensar na natureza e em tudo que dela faz parte. Toda matéria encontrada na natureza é formada por 1, 2 ou mais componentes que a caracterizam como substância pura ou mistura. Ela pode ser de origem mineral, animal ou vegetal. De origem mineral, é sempre composto por minerais, né? Por exemplo, a água. Vegetal, é sempre composto de sais minerais, vitaminas, águas, proteínas e açúcares como a celulose. São os vegetais. E também, né, inclui aí as frutas, verduras, enfim.
Animal é composto de proteína, gordura, água e outras substâncias químicas, né? O nome já diz, vem dos animais. E tudo que se pode, né, entre aspas, retirar dos animais. Por exemplo, o ovo, né? O ovo não é carne, não é animal, mas é de origem animal, porque é a galinha que bota o ovo. O queijo também é de origem animal, porque o queijo vem do leite. O leite também é de origem animal, porque vem da vaca. Tipos de mistura. A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Essa classificação relaciona-se com a formação das fases, se é possível ou não distinguir seus componentes. Vejamos os exemplos. Em uma das misturas abaixo, você percebe que há duas substâncias apenas pelo olhar, e na outra você só perceberá se provar, não é verdade? Misturas homogêneas. Seus componentes, depois de misturados, não podem ser distinguidos. Por exemplo, a água, se a gente misturar com açúcar, vira uma mistura homogênea. Por quê? Se a gente misturar bem o açúcar com a água, a gente não vai conseguir ver que o açúcar está ali na água, só se a gente provar. Então, essas são as misturas homogêneas, são aquelas que, pelo menos visualmente, não alteram a primeira composição, que era a água. A mistura heterogênea, crianças, é quando a gente vê a mudança, quando a gente sabe que tem mais de um componente ali. Por exemplo, se a gente misturar água e óleo, visivelmente a gente vai ver que a água não está pura e nem o óleo está puro, porque eles estão juntos. Essas são as misturas heterogêneas. Na natureza, tudo se agrega, tudo se separa. A água, o ar e o solo compõem-se em misturas que o homem pode separar por meio de processos simples ou científicos. Exemplo: o solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura muitas vezes precisa ser separada para que os seus componentes sejam usados. Essa separação se dá por vários processos. Para se conhecer os componentes de uma mistura, devemos separá-los em partes menores. Existem vários processos utilizados para decompor misturas. Tem a evaporação, a decantação, destilação, filtração, tamisação ou peneiração, catação ou encolha. Enfim, crianças, várias formas que a gente pode fazer para alterar a composição química de uma matéria ou também de uma mistura. Um bom exemplo aí da evaporação é o sal. O sal, crianças, ele vem, né, ele é feito com a água do mar. No caso, a água evapora e fica somente o sal, como a gente pode ver aí. Nesses locais, a água do mar é represada em tanques de evaporação, em que toda a parte líquida evapora, permanecendo a parte sólida, que é o sal. A decantação, também chamada de café de soldado, por ter sido muito utilizada por soldados, é usada para separar os componentes de misturas heterogêneas, constituídas de um componente sólido e outro líquido, ou de dois componentes líquidos. Na decantação com líquidos, eles devem ser immiscíveis, ou seja, suscetíveis à mistura. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso. O componente mais denso, sob a ação da força da gravidade, formará a fase inferior, e o menos denso ocupará a fase superior. Exemplos de misturas que podem ser separadas por decantação são a água e o óleo, a água e a areia e etc. Destilação. Método utilizado para separar misturas homogêneas, a destilação pode ser simples ou fracionada. A simples é usada para separar misturas do tipo sólido-líquido, como a água e o sal. A fracionada é para separar misturas líquido-líquido. É muito usada na fabricação de remédios ou para extrair substâncias de vegetais. Às vezes, eles aquecem esses líquidos várias vezes e vai separando, né, os componentes, né, um evapora um evapora mais rápido que o outro, né, ficando com o outro componente para ser utilizado. Filtração. O processo que serve para separar misturas entre sólidos e líquidos. Utiliza-se de uma superfície porosa, filtro, para reter um dos elementos, geralmente o sólido. Podemos citar alguns exemplos desse processo. Para se preparar café,
fazemos uma mistura de água quente e o pó do café. À medida que a água se mistura ao pó, forma-se um líquido escuro. Para separarmos o líquido que extraímos do pó do café, utilizamos o filtro. O aspirador de pó suga a poeira pela extremidade de um tubo, onde há uma tela que segura o pó. Tamização ou peneiração. É o processo de separação de produtos para tomá-los mais refinados. Quando preparamos um bolo, por exemplo, precisamos separar a farinha boa das partes empelotadas. E no preparo de sucos, separar o líquido das sementes e do bagaço. No sistema de mineração, são utilizados recursos físicos para a separação dos componentes das matérias. Quando pedras preciosas são encontradas nos leitos dos rios, os garimpeiros fazem uso da bateia, espécie de peneira que escoa a água deixando pedras e cascalho. Entre tantas peneiradas, podem-se recolher as pepitas de ouro e outras pedras semipreciosas e preciosas. Catação ou escolha. A catação é o tipo de separação de mistura de dois ou mais sólidos em que as substâncias são separadas manualmente com uma pinça, uma colher ou outro objeto auxiliador. É utilizada na separação de grãos bons e ruins de feijão, por exemplo, e também na separação dos diferentes tipos de material que compõem o lixo, vidro, metal, borracha, papel, plástico, etc., para serem destinados à reciclagem. Esse processo é realizado nas usinas de lixo ou em centros de reciclagem. Página 67, atividades. Número 1. Observe as imagens e classifique-as em misturas homogêneas ou heterogêneas. Vocês vão aí colocar a água com açúcar, água com sal e água com óleo. Vocês vão falar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Número 2. Observe a imagem e depois responda os questionamentos. O solo é constituído por uma mistura de elementos. Quais componentes podem estar presentes nele? Lá naquelas páginas lá atrás, tem alguns componentes do solo. B. O solo acima é uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique. Vocês também vão lá atrás, vão ver o que é homogênea e heterogênea. Se eu não me engano, também está falando o que o solo é, se o solo é heterogêneo ou homogêneo. Número 3, letra A. Quais podem ser a origem de uma matéria da natureza? São aquelas origens que eu li lá atrás para vocês, que tem a origem que vem dos animais, que vem dos vegetais, que vem dos minerais. Vocês vão ver o nome de cada origem lá atrás também para falar para poder escrever aí. Letra B. Quais são os processos utilizados para a decomposição de misturas? Vocês vão escrever para mim os processos que eu acabei de ler para vocês. Aquele que coa o pó do café, aquele que separa o sal da água, né? Vocês vão colocar o nome dos processos nessas linhas. Número 4. De acordo com a característica, escreva o nome do método usado. Letra A. Extração de substâncias das plantas. Vocês vão colocar o método que faz, a separação das substâncias das plantas. B. Usamos um filtro ou coador para separar os componentes. Vocês vão colocar aí para ti o método de decomposição. Letra C. Usando as mãos para separar os componentes. Vocês vão colocar também o outro método, onde a gente separa as coisas com as mãos. Um exemplo disso é quando a gente separa o feijão, né? Quando a gente separa o caroço do feijão que não está bom para cozinhar e os que estão bons para cozinhar. Também está escrito lá atrás nas páginas anteriores. Número 5. Utilizando as letras da palavra mistura, responda os itens abaixo. Número 1. Tipo de mistura em que os seus componentes, depois de misturados, não podem ser distinguidos. Só vão colocar aí se é mistura homogênea ou heterogênea no número 1. Número 2. Método de separação que utiliza um aparelho chamado destilador. Lá atrás também está escrito. Número 3. O mesmo que peneiração. Vocês vão colocar o método, em que se é utilizada a peneiração, no número 3. Número 4. Método de separação em que se usam as mãos para separar os componentes. Mais uma vez, é aquele que eu falei para vocês que tem, que pode separar, por exemplo, feijão. É o mesmo desse aí, número 4. Número 5.
Componente que, depois de misturado ao óleo, forma uma mistura heterogênea. Nós vimos vários exemplos aí no livro também, que é misturado ao óleo e que vira uma mistura heterogênea. 6. Utiliza-se um filtro para realizá-la. Vocês vão colocar aí o método de decomposição. No número 6, que usa filtro. Número 7. É um método utilizado para separar o barro da água. Também está nas páginas anteriores. Página 69. Transformação da matéria. As transformações da matéria, crianças, podem ser reversíveis ou irreversíveis. Por exemplo, a transformação reversível é quando a gente pode retornar, várias vezes aquele material para o estado anterior. Por exemplo, se eu coloco a água para virar gelo no congelador, ela vai virar o gelo. Se depois eu deixar esse gelo derreter, ela volta a ser água. Por isso que é uma transformação reversível. Por quê? Eu transformei a água em gelo e depois eu transformei o gelo em água. Então, é reversível. Uma transformação irreversível, nós temos como exemplo os pregos que estão aí nessa imagem. Quando o prego enferruja, a gente não consegue mais retornar como ele era antes. Então, o enferrujar dos pregos, ele é irreversível. Nós não podemos reverter esse processo. Página 70. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Esses materiais, crianças, são materiais que costumam estragar com o tempo, tá? Geralmente são alimentos e também papel, como está nos exemplos aí. E os biodegradáveis são aqueles que não estragam, com facilidade. A gente tem aí como exemplos as pilhas, isopor, o plástico, são materiais que são muito mais difíceis de se decompor na natureza. Página 71, atividades. Número 1. Explique com suas palavras o que são transformações reversíveis. Então, escrever aí para a tia o que são transformações reversíveis. Lembra que a transformação reversível é aquela transformação onde a gente pode reverter a transformação que a gente fez. Se eu transformei a água em gelo, eu posso transformar o gelo em água. Letra B. Vocês vão explicar o que é uma transformação irreversível. Lembrem que o exemplo da transformação irreversível é o enferrujar dos pregos. Número 2. Escreva uma justificativa que explique por que os paredões rochosos são exemplos de transformação da matéria. A tia não lê para vocês, mas lá na outra página estava falando sobre os paredões rochosos. O que são? São aquelas rochas enormes que a gente vê, geralmente no horizonte. Essas rochas, elas são exemplos de transformação da matéria. Por quê? A ação do vento, da chuva, do sol transforma a estrutura dessas pedras. Por isso que é um exemplo de transformação da matéria. Número 3. Pesquise e cite exemplos de transformações irreversíveis. Isso aí é com vocês. Vocês vão pesquisar vários exemplos de transformações irreversíveis e escrever aí. Número 4. Marque a única afirmativa que define como podemos perceber que a matéria sofreu alguma transformação. Letra A. Devemos analisar a matéria em um só momento, ou seja, no seu estado inicial. Então, criança, se eu queimo uma folha de papel, eu sei que ela foi transformada olhando como era o papel antes de queimar? Não, eu sei que ela foi transformada, depois que eu vejo que ela foi queimada. Devemos analisar a matéria em dois momentos diferentes, no seu estado inicial e no seu estado final. Como eu dei exemplo para vocês da folha de papel que é queimada, a gente analisa como a folha de papel era antes dela ser queimada e depois dela ser queimada. Então, essa aí a gente vai marcar o xizinho. A última, devemos analisar a matéria em um momento, ou seja, no seu estado final. Não, como a gente já viu anteriormente, a gente analisa nos dois momentos. E é isso, crianças. Agora a tia encerra mais uma teleaula, mas eu prometo que na próxima eu vou voltar, ok? Beijinhos!